Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria que você se mantivesse concentrado aqui comigo um pouquinho para a gente falar de um assunto extremamente relevante. Antes disso, eu quero te pedir que você se inscreva no canal. A gente sempre pede isso, é meio desgastante ter que pedir isso para você, mas infelizmente não tem saída. E se inscrever, compartilhar. Se você olhar o que a gente tem falado aqui, tem um conteúdo bastante interessante. E hoje eu vou falar de uma coisa assim, extremamente importante que ninguém fala: a saúde mental, corporal, física e espiritual do treinador. Aí você vai dizer assim, pô, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Tem muito a ver, não você, mas todo o sistema, ele é muito focado em cima do head coach, que é o treinador. E não existe em lugar nenhum que eu tenha conhecimento um, uma atenção especial para isso, porque muitas vezes nós sabemos que nós passamos por pressão o tempo todo. A pressão é dentro de casa, quando você não ganha, a pressão para você fazer um grande trabalho, a pressão para você ter um bom contrato, para você dar conforto para sua família. Ponto. A pressão para você, quando você sai na rua, os torcedores, que geralmente quando trabalham em clube grande, nesse nível aqui você é muito cobrado e as pessoas, de uma forma, né, é, muito assim grotesca muitas vezes, engraçada, muitas vezes emocionalmente um tanto quanto agressivas, e você sofre isso também. E dentro do estádio, dentro do jogo propriamente dito, você é pressionado, seu time não está bem. E os atletas te pressionam também com o olhar. Muitas vezes você faz uma mexida, troca um jogador, o jogador sai chateado, então você é pressionado de todos os lados. Às vezes a própria diretoria, alguém da diretoria acha que entende mais que você, quer dar um palpite, que é normal, é natural isso, todo mundo gosta de futebol. Às vezes o cara que te paga tem o direito de chegar e te perguntar o que você acha. Quando é assim, tudo bem, mas às vezes tem gente que pessoas querem se impor, como se eles fossem conhecedor dessa matéria tão estranha de trabalhar, que é futebol. Matéria estranha por quê? Porque todo mundo que joga pelado acha que entende futebol. Todo mundo que joga futebol profissional entende. Entende muitas vezes de jogar, mas não entende como armar um time, como organizar. Então, todos esses aspectos aqui, eu estou analisando, só para você entender o seguinte: por que a saúde é tão importante, a saúde do treinador? Imagina quando você sai, começa a sua vida profissional com seus 35, 40 anos, você está com a saúde plena, supostamente. Mas hoje em dia, não se pode garantir que a sua saúde está plena, por quê? Porque depois do Covid para cá aconteceram muitos fatos que eles são extremamente relevantes, que eu vou dizer aqui. Eu não discuto esse assunto de vacina. O que eu quero mencionar é que muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram depois disso. O mundo mudou, o mundo, não é só a minha saúde e a sua. Então, muitas pessoas sentiram, mudou a pressão arterial, aumentou, subiu, começou a ter problemas de palpitação, outros tiveram problema de esquecimento, uma série de coisas que aconteceram. E quando a gente fala de treinador, eu vejo o seguinte, que hoje o futebol do jeito que ele está modernizado, que ele está usando muita tecnologia e a biomedicina, provavelmente num momento qualquer, isso que eu estou dizendo para você, vai acontecer fatalmente. Vão cobrar dos treinadores uma boa performance. Aí você vai dizer assim, pô, Arthur, tu está falando uma tremenda uma besteira, porque o treinador não joga futebol. Mas olha só, toda essa pressão que eu dei na introdução aqui, ela leva você a um desgaste muito grande. Quantos treinadores que você conhece que já tiveram problema de coração, hipertensão? Muitos têm hipertensão e muitas vezes você daí do outro lado não sabe. Às vezes você está xingando e ofendendo o treinador ali, você não sabe que aquele cara ali está passando mal. Lembra do Tite recentemente? Passou mal, parou, ele ia assinar com o Corinthians, voltou para casa e deu um tempo aí. O que acontece? É muita pressão, é muita obrigatoriedade para vencer. E dentro de muito rapidamente, talvez até depois do que eu vou falar aqui, muita gente vai pensar nessas circunstâncias com um pouco mais de cuidado. Os treinadores, quando chegam aos 50 anos, 40, 50 para frente, se eles têm uma vida ativa de 15 anos, ele já começa a dar sintomas de problema. Por quê? Porque ele passa esses primeiros 15 anos sofrendo muito, tentando colocar a cabeça de fora. Eu falo por experiência própria.
Então você se cobra muito, você tem que se dedicar muito, você grita, você acelera teu coração toda hora, às vezes você vai ter o batimento, eu já botei até um 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 marcador aqui, não é um marcador, mas coloquei um cintozinho aqui para ser um frequencímetro, né, para você ficar vendo a frequência. Mas eu sempre fui um cara que treinei, eu quero abrir um parênteses para isso aqui. Eu não estou dizendo aqui que eu sou, pô, a última bolacha do pacote, como o pessoal fala aí, nada disso. Mas eu sempre tive muito cuidado com a minha saúde. Sempre gostei de treinar. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca gostei de virar a noite acordado. Sempre tive uma alimentação forte, pesada, eu como muito até hoje. E treino bastante. Treino às vezes 2 horas, às vezes eu treino 1 hora e meia, mas eu treino forte. Então, tudo isso eu agradeço a Deus, tá? E pela base de alimentação que eu tive dentro da minha família. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um problema. Vai ter uma hora, alguma coisa acontece. Então, quando você vai chegar nessa faixa etária dos 50, se você já se estabeleceu no mercado, parabéns, mas você começa a sofrer. Então, os caras daqui a pouco vão começar a pedir exame médico, como, por exemplo, ecocardiograma do treinador, vão pedir exames laboratoriais, pode ser até que alguém já esteja fazendo por aí. Estou falando em termos de, não é de Brasil, não, estou falando no mundo inteiro. Tá? Vai pedir exame de laboratorial, como eu falei, ecocardiograma, eletro com esforço, e uma noção do todo o exame laboratorial para que o triglicerídeo esteja bem, para que ele tenha cuidados. Então, você tem que tratar esse treinador como um funcionário que tem uma saúde ali, eu não vou dizer perfeita, porque não existe saúde perfeita, mas boa saúde para poder encarar os problemas que virão, consequentemente, numa situação de pressão. Por exemplo, o Fernando Diniz chegou no Vasco, o Vasco com uma tensão danada. Como é que você acha que ali no jogo agora que está passando aqui, eu dei um intervalo, a tensão dele é muito grande? Porque eu estou falando de um cara jovem, tá? E imagina um cara acima de 65. Aí o que acontece? A galera começa a dizer, já está velho. Eles olham por causa das rugas, da sua aparência. Aí ele fala que você está velho. E se você não tiver uma saúde plena, você não tiver bem para poder dar um piquezinho, uma corridinha, pô, você vai chegar ali no treino, o jogador vai falar, pô, professor, não dá mais não, cara. O jogador fala isso, e isso vaza, isso vai embora, e daqui a pouco ninguém te contrata mais. Então, para que você, jovem treinador, que está aí com os seus 35 anos, que não se preocupa com isso, tem que começar a se preocupar agora. Porque daqui a pouco alguém vai dizer isso. Não, não, não dá mais não. Só com os 50 parece que está com 60. Pô, esse cara faz um monte de coisa errada, não se cuida. Entendeu? Então, se você quer preservar a sua vida saudável e sua vida profissional longínqua, ou longeva, vamos dizer assim, você tem que se cuidar. Você tem que dar um tempo, tem que dar uns 5, 6 meses para sair do ar um pouco, se você puder fazer isso, que às vezes você não pode, às vezes você não ganha muito bem, está trabalhando numa segunda divisão, numa terceira, e tem que, ó, ralar. Aí eu já passei por tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Então, a prioridade sempre foi o quê? Primeiro, você orar bastante, porque isso é uma coisa que me faz muito bem. Eu espero que faça bem para você também. Se comunique com Deus sempre, porque Ele te dá um conforto, te dá orientação. Lê a Bíblia, que é muito importante. Você lê aquilo que você crê, né? Lê a palavra de Deus. E aí você começa a estabelecer uma boa alimentação, evita gordura, evita o álcool, porque isso tudo leva você a ter um desgaste. Não, vou tomar umas 5 cervejas para relaxar. Pô, cara, tudo bem. Eu nunca fiz isso para relaxar. Eu vou para uma banheira, ou eu vou andar, vou caminhar, vou pedalar. Quantas vezes eu terminei jogos fora do Brasil e fui pedalar e fazer musculação? Eu tirava a minha atenção, ia dormir cansado, desmaiava, no dia seguinte eu pum de novo. Então isso é de cada um, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que daqui a pouco vão criar protocolos para que os treinadores estejam com uma saúde plena para poder exercer a sua função. Por quê? Porque na hora que você está ali no jogo, a tua pressão, se você for medir, ela vai lá em cima. Frequência cardíaca, às vezes, vai a 120, 130. Se você tiver um coração bem treinado, fatalmente qualquer emoção que acontecer ali, ele vai a 110, fica nos 80, 90. Então, aquela adrenalina, você não corre nenhum risco de ter um infarto do miocárdio. Quantos profissionais que vocês viram que já tiveram vários problemas? Talvez você nem saiba de quantos são, mas são vários. Vários do nosso grupo sempre tiveram alguma coisa. Por quê? Ah, pô, fulano não foi, pô, deu uma parada aí de uma semana porque ele não se sentiu muito bem. Pô, o cara passa mal.
E ninguém quer saber disso não, que se dane, a bola segue lá e todo mundo segue a vida. Então eu estou falando que uma hora vão criar protocolos sobre isso que eu falei, exame laboratorial, ecocardiograma, eletro com esforço, eletro normal, mas principalmente com esforço, vão pedir hemograma, essas coisas todas, triglicerídeo, tudo esses exames vão ser necessários para contratar. Não, o cara tem 50 títulos, eu quero ele aqui. Tá bom, mas se a saúde dele não estiver boa, aí você vai contratar um cara que daqui a pouco ele vai estar pressionado e pode se sentir mal e passar mal e você perder até o próprio treinador. Então, eu estou dando a minha ideia de que as comissões, não, eu vou fazer musculação, é pouco. Musculação não significa nada, é só músculo forte, e daí? Mas o coração, o pulmão, toda a parte funcional, ela tem que estar perfeita para você poder ter uma boa saúde dentro do campo, fora do campo, suportar pressão. Os momentos de angústia, de tristeza, de solidão, quando você perde um título, quando você sai de um jogo que o Maracanã, o Mineirão, sei lá onde, está lotado e você perde aquela oportunidade de ser campeão. Aconteceu uma coisa comigo, uma ocasião, eu estava no Atlético Mineiro, eu tinha 38 anos, novinho. E aí nós fomos jogar a semifinal de Copa do Brasil contra o Goiás. Aí o Goiás fez 1-0, 2-0, 3-0, mais ou menos até os 30 minutos. Aí, se você pegar na internet, você assiste o jogo. Nós fizemos 3-1, 3-2 e 3-3. Era o jogo de volta. O primeiro jogo parece que foi empate, já não me lembro, mas eu sei que o segundo jogo, foi uma tensão absurda. Você imagina um cara novo, treinado, como eu sempre treinei, e vivendo aquela tensão ali, porque eu estava jogando a cartada da minha vida. E o presidente, aqui do meu lado, uma pessoa maravilhosa, que eu reputo como o meu maior dirigente que eu tive, porque ele me deu a grande oportunidade de eu dirigir um grande clube em tão pouco tempo de profissão, em 2 anos de profissão, ele me cedeu a oportunidade no Atlético Mineiro, coisa que nunca acontece, porque o Atlético não tem tradição de trazer treinador de baixo para cima. Isso aconteceu 2 vezes, Barbatana e eu. Isso não é motivo de orgulho, não é nada disso, não. Eu só estou dizendo para você que foi coisa de Deus. Estou falando da parte espiritual também. Então, quando acontece isso, ele me coloca ali, aí eu falei para ele assim, pô, presidente, no banco ali, né? Eu conversava muito com ele, porque ele era um cara conhecedor de futebol, jogou futsal, jogou basquete, uma pessoa maravilhosa. E aí eu falei assim, pô, vou botar um terceiro zagueiro. E ela era 90, 1990. 90 a seleção brasileira jogava com 3 zagueiros, e a gente tinha sido eliminado pela Argentina. Então ficava aquele clima, pô, bota ou não bota. Eu treinava 3 zagueiros disfarçados, que era um sistema muito legal. E aí eu estava com o meu zagueiro preparado aqui no segundo tempo, não me lembro qual foi o tempo, daqui a pouco o Túlio se joga no chão, que não foi pênalti, o cara deu pênalti, eu já estava com ele aqui, pronto para entrar, onde tinha um buraco ali entre os zagueiros, tinha uma brecha ali, que eu tinha que botar o terceiro zagueiro ali. Eu matava ali, empatava o jogo, se empatasse, eu estava na final contra o Flamengo. E eu demorei uns minutos, né? Falei com o presidente, pô, presidente, eu tinha que ter feito logo. Aí ele me confortou, me consolou, etc e tal, mas, pô, eu chorei pra caramba. Eu chorava copiosamente no jantar. E que eu conseguia jantar. Então, esses momentos que eu falo, que dá uma depressão na pessoa, não é a depressão de doença, mas uma depressão, você cai na realidade e fala, pô, podia estar chegando numa final com 38 anos, talvez ali mudasse todo o panorama da minha vida profissional, e eu sabia disso. Então, eu estou querendo dizer assim, para finalizar, indo para a parte final do meu bate-papo com você, é muito importante que isso aconteça. E, fatalmente, muito em breve vocês vão escutar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não sou pioneiro, né? Pioneiro em nada, não. Eu não quero nem saber disso. Eu quero dizer o seguinte, que a minha visão é essa. Se eu fosse um dirigente de um clube, eu ia prestar atenção nesse detalhe. Por quê? Uma lesão articular, um problema de joelho, de tornozelo, todo mundo tem, ainda mais ex-atleta. Tem um problema na lombar, isso tudo aqui atrapalha um pouquinho, mas pô, isso não é problema. O problema é ser uma parte fisiológica, coração, pulmão, artérias, veias, isso aqui tem que estar perfeito para você poder não ter um edema perdão, não ter um AVC, não ter uma parada cardiovascular, porque o hipertenso, naquele momento da tensão ali, ele pode acontecer algum problema, como aconteceu com o nosso querido Ricardo Gomes, lembra? Lá no Vasco. Então, isso tudo é que tem que ser evitado. Como? Você primeiro precisa fazer os exames na sua comissão técnica, já que os jogadores todos fazem os exames, a comissão técnica vai e faz também. Todo mundo está, não, tá legal, professor,
preparador físico, ó, você está com a pressão um pouquinho alta aqui, vai lá no cardiologista, chama um cardiologista, faz um exame nele aqui, faz o exame, ó, esse cara aqui precisa tomar um medicamentozinho, está tudo certo, pronto. Isso é fundamental. Se uma empresa te contratar, ela vai querer saber se a sua saúde é boa. Era esse o meu papo de hoje. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo para vocês. Se inscreva no canal. Não se esqueça. Tchau.